Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz, hoje sábado, para lermos e meditarmos o Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Marcos 16, de 15 a 18. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão o demônio em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem a serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então o Evangelho desse dia nos leva a meditar nessa preparação que Jesus estava fazendo com os seus discípulos, com os seus apóstolos. Essa preparação para eles irem ao longo da vida pública, anunciando o Evangelho. Nessa preparação para saírem anunciando o Evangelho. Então o Senhor nos orienta nesse dia que o anúncio do Evangelho deve levar toda criatura a ser batizada, curada, a ter esse encontro com Jesus, a ter esse contato com esses milagres. É assim que Jesus ensina a seus discípulos. Mas essa preparação também nos ensina que com Jesus nós temos força, nós não podemos temer nada. Como o Evangelho vai dizer, se beberem algum veneno não vos fará mal. Se pegarem uma cobra ou ela picar, não vos fará mal. Para não temer. Aquilo que Jesus vem nos ensinar. Não temermos. E aquilo que o Evangelho já fala, nada temas. Não temais, porque eu estou contigo. Então hoje o Evangelho desse dia nos leva a meditar, a refletirmos nesse ensinamento de Jesus, que quer formar em cada um de nós seus discípulos, que quer nos fazer seus discípulos. E é assim que ele faz com seus discípulos. Ele os tem perto de si, ele os ensina. É isso que Jesus deseja nesse sábado, que sejamos ensinados por ele, mas que também sejamos enviados a anunciar o Evangelho. Mas ele nos alerta, quando ele ensina os discípulos, ele os alerta, né? Anunciar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Porque o acreditar em Jesus nos leva à mudança. O acreditar em Jesus nos leva a confiar nele, a desejar ser batizado, a desejar fazer parte dessa comunidade dele. E aí ele fala, os sinais acompanharão aqueles que creem. Como eu sei se eu estou crendo, se as pessoas estão crendo? Quem crê vai desejar ser batizado, vai desejar ter uma nova vida. Então nisso nós podemos ver os sinais, que não é algo, o acreditar não é algo que só se pronuncie, eu creio em Jesus. Não, o acreditar é algo que nos leva a ter uma mudança de comportamento, uma mudança de situação. O acreditar é algo que nos leva a desejar fazer parte dessa comunidade de Jesus. E aí o Evangelho vem nos dizer, nos trazer a meditação, que quem crê e for batizado será salvo. Mas também nos sinais, como eu vou saber quem está acreditando? E aí ele fala, esses sinais acompanharão aqueles que creem. E o Evangelho vai nos relatando, né? Se beberem algum veneno não vos fará mal. Imporão as mãos e serão curados.
Mas tudo isso que pode ser deslumbrante aos nossos olhos, tudo isso também é ato de fé, de confiança nesse Deus que pode todas as coisas. Então que nesse sábado o Espírito Santo nos encha de tal forma a nos alimentarmos dessa palavra e assim alimentarmos a nossa fé, a confiança nesse Deus. Mas também nos faça refletir. Esses milagres estão comigo, mas se não estão, que eu possa pedir isso ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, me fazer crer ainda mais em Jesus. Vem, Espírito Santo, estar comigo. Vem, Espírito Santo, me conduzindo para junto desse Jesus que me ensina. Vem, Espírito Santo, me dar a graça de aprender, de pôr em prática, de confiar nesse Deus. Vem, Espírito Santo, todo dia me alimentar minha fé em Deus. E que assim possamos nos deixarmos ser conduzidos pelo Senhor, sermos direcionados. Mas não nos esquecermos que é necessário nos alimentarmos todos os dias da sua palavra, porque é assim que a nossa fé é alimentada, é assim que acreditamos, é assim que o Senhor nos ensina. Que o Senhor nos abençoe neste sábado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.